Olá, hoje é dia 4 de março de 2016 e você está ouvindo a 82ª edição do Ainda Sem Nome, seu podcast predileto sobre comunicação digital. Direto de Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo, eu sou o Felipe Meyen. E aí, Caio, beleza? Tudo jóia, cara. Como é que estão as coisas aí em São Paulo? Uai, essa semana tranquila aqui, mas na ansiedade, já que eu pego o avião para o South by Southwest amanhã. Então, emendando com uma novidade fabulosa para os nossos ouvintes, teremos correspondente do Ainda Sem Nome no grande South by Southwest, na maravilhosa Austin, Texas. A capital do estado da estrela solitária. Nossa, é isso aí. Vamos lá descobrir o que... Como diz o Léo, lateral do Santos, quando o Barcelona foi jogar com o Santos, vamos ver se o Barcelona é isso tudo mesmo, né? Vamos ver se o South by Southwest é isso tudo mesmo. Eu tenho certeza que é, cara. E aí já fica um aviso, um alerta para a nossa comunidade ouvinte, que é possível, em virtude da diferença de fuso, né? Que são 3 horas a menos lá no Texas, que na semana que vem nós não tenhamos uma edição do Ainda Sem Nome como vocês conhecem, né? A gente vai tentar... Mas é sem promessa, né? Porque o fuso não vai ajudar e as atividades lá também não vão colaborar muito. O fato da Terra não ser plana, como tem uma galera aí clamando, né? Atrapalha um pouco a realização do episódio. É uma sacanagem, né, cara? Porque a Terra podia ser plana nesse caso. Ou as ondas gravitacionais poderiam nos ajudar, mas acho que não. Não, acho que não vai ser o suficiente. Mas isso não é um problema, né, cara? Porque você vai trazer do South by Southwest muitas novidades e tenho certeza que vai enaltecer aqui as próximas pautas do nosso querido Ainda Sem Nome. Faremos de tudo para isso, né? E aí a gente torce para que as pessoas... façam feito o Volney, a Joyce Kelly Campos e o Alexandre Milagres e deixem comentários e sugestões de pauta pra gente pós esta edição, né? Exatamente, recomendações e, por favor, também o seu joinha lá no Stitcher ou no iTunes. Faça um review e comente sobre o que você escutou aqui. O review, ele pode ser ele ajuda a gente a aparecer lá na lista dos podcasts e faz a palavra do Ainda Sem Nome ser espalhada para todo mundo. Exatamente. Então, olha só, vamos fazer parcerias com nossos ouvintes, parceiros, amigos, colegas. Faz lá um review, cara. Vai ser muito bacana, vai ser útil pra chuchu pra gente aqui. É isso aí. Beleza. Então, cabeça, South by Southwest, trazendo novidades. Vai trazer o que mais aí na mala? Uai, Caio, eu vou trazer... vou trazer vários iPhone 6 para vender, preços módicos. Tô zoando. Mas é engraçado, né, cara? A vantagem do dólar a esse preço é que as pessoas... não fazem encomendas sem juízo. Isso aí deve ser gratificante para você não ter que ir com o dever de casa, né, cara? Uma outra coisa que é importante também, eu acho, é que eu mantive essa viagem baixa até essa semana, entendeu? Então acho que também coíbe as pessoas de pedirem coisas. Então, se você, ouvinte do Ainda Sem Nome, está querendo trocar de celular, está pensando numa lente nova para sua câmera, ou até mesmo um creme da Victoria's Secret, você pode deixar um comentário agora nas notas desse episódio, né, na postagem desse episódio, dando a sua encomenda para o cabeça. Exatamente, a gente vai sortear um desses comentários e você vai ganhar, além do que você pediu, seja um telefone, um creme, uma lente ou quem sabe... um novo carro, você vai ganhar também um Deus lhe pague novinho. Exatamente. Eu vou pedir um Tesla. Ok. Tão bacana, cabeça. Está anotado. Mas falando sério, cabeça, vai lá conferir as novidades no que se refere à educação, né, cabeça? Tem o South by Southwest Education, que eu fiz a inscrição para o South by Southwest Education, que é um programa à parte do festival do South by Southwest de fato. E vou também pro South by Southwest Interactive. Exato. E, cara,
quando a gente tava aqui fazendo a pauta, eu pensando, putz, vou falar de uma outra coisa que me interessou e tal, mas é impossível falar isso. Porque a programação é tão extensa, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que eu tenho certeza que todo o pré-agendamento das coisas que eu fiz que me interessam, ele dificilmente vai ser cumprido. E aí uma coisa que eu tô achando muito interessante é você tem um site, né, uma plataformazinha social para você saber quem está também participando do South by Southwest. E aí várias pessoas estão entrando em contato. Tipo, gente que eu não tinha a menor ideia, assim, várias pessoas, empresas sei lá, tem gente dos Estados Unidos entrando em contato, tipo, quero saber o que você faz, vamos tomar um café. Olha que massa, hein, cara? E aí eu tava lembrando da edição, acho que foi a 26 que a gente gravou com o Valtim sobre o South by Southwest. E ele falou isso, que tipo, esteja aberto para as pessoas, entendeu? Porque certamente toda hora alguém vai chegar para conversar com você. Isso, eu acho que isso que é o grande barato desses eventos, é você, mais do que ver o que os outros têm para falar no palco, é encontrar com as pessoas ali, né, esbarrando o ombro com os caras que podem ser bacanas, que podem proporcionar parcerias legais e aprender coisa nova, né, cara? Putz, isso é foda, cara. E, sabe assim, eu até perguntei para uns caras assim, cara, por que você mandou mensagem pra mim, sacou? Ele falou assim, enfim, tava assim, curioso em saber do seu trabalho e mandei a mensagem. Olha tipo, que massa. Isso é muito legal. E claro, assim, o grande tchan do programa até agora é que Barack Obama vai fazer a abertura do Interactive no dia 11, né? Então, com alguma sorte eu conseguirei ver. Nossa, cara, muito massa. Se você tirar uma selfie com o POTUS, eu vou achar muito legal, cara. Eu vou zerar a internet se eu fizer isso. Não, ia ser muito bacana, já pensou? Mas massa, cara. Excelente. Então tá indo na manhã de sábado agora. Na noite de sábado. Noite de sábado. Grande, bacana. Um maravilhoso voo da Delta com uma escalazinha em Atlanta. Olha. Beleza, cabeça. Então, que traga excelentes novidades de lá, mas antes de você ir, vamos ao episódio de hoje, né, cara? Vamos ao episódio de hoje. Bom, a gente pode começar falando da Glória Pires fazendo seu próprio merchan com seus incríveis comentários sobre o Oscar 2016, né? Essa foi uma semana de grandes acontecimentos no Brasil, né, cara? O primeiro deles foi essa maravilhosa participação da Glória Pires no Oscar, na cobertura do Oscar. E quem sugeriu essa pauta foi o Alexandre Milagres, ele perguntando se a gente poderia falar disso no Ainda Sem Nome. Eu falei que eu não sou capaz de opinar. Excelente timing, boa resposta do cabeça, já aproveitando o meme que ela usou para vender camisetas, né, cara? A minha pergunta pra você é a seguinte, cara. É justo, né? Eu acho que é justíssimo. Eu acho que se houve um erro nessa situação toda, foi de ter chamado essa pessoa para comentar. Mas aí eu imagino que seja uma coisa interna da Rede Globo e tal, e coisas da Rede Globo que a gente que trabalha com comunicação já entende que os interesses são outros que não a grandeza do conteúdo que está sendo entregue para o telespectador. Mas de resto aí teve só acertos, né? Aproveitamento de uma situação. Chegou limão e a galera soube fazer uma limonada suíça daquelas que você toma e se refresca. Né? Porque teve essa história das camisetas dela, que ela usou muito bem, e teve a história do Tá No Ar, que fez uma coisa, salvas as devidas proporções, né, cara? Que para você produzir uma sketch daquela, preparar roteiro, revisar e tal, em menos de 24 horas, isso foi muito bacana, eles fizeram um negócio muito bem feito. É quase um real-time marketing, né, cara? Mas não chegou a ser real-time. Você tá falando daquele sketch lá do Oscar Awards. Isso, que aproveitou o áudio dela, né? Isso foi incrível, maravilhoso. Foi muito bem feito. Foi a primeira vez, por causa da antecipação do esquema, né? Eu não acompanhei a transmissão do Oscar, por motivos óbvios, né? Eu preciso dar aula na segunda-feira às 7 horas da manhã. E também não costumava acompanhar o Tá No Ar ao vivo. Eu sempre o acompanhei pela TV Torrent.
E aí, por causa da celeuma que gerou, eu fiquei acordado na terça-feira para assistir o Tá No Ar e fui gratificado com um bom programa. Foi legal. Esse programa, o Tá No Ar, ele é muito bom, inclusive. Ele é muito legal. Ele é muito bom. Sobre o Oscar, e aí sobre a Glória Pires, e também aí sobre as redes sociais e tudo que nos interessa, foi interessante ver, assim, eu não vi na Globo, vi alguma coisa, dormi metade, acordei no final com Carol falando que já estava tendo o melhor filme, eu acho, ou o fim do negócio. Foi muito interessante para ver as polêmicas, né? Mas assim, a abertura do sketch do programa com aquele sketch do Chris Rock, e foi legal para medir qual foi a receptividade daquele sketch com o público, né? Porque muita gente gostou e muita gente que eu imaginava que iria gostar. No começo eu achei meio esquisito, assim, mas depois eu gostei. Entendi. E vendo gente que eu imaginei que iria gostar, tipo o Pablo Vilaça, descendo o pau na sketch quando ele colocou em segundo plano a questão do boicote à cerimônia, né? Eu acompanhei umas coisas de repercussão disso da comunidade afro-americana falando que o Chris Rock não é mais afro-americano, ele é uma pedra, ele é um rock só. Essa é uma boa. É. E é interessante, e assim, você não precisa mais de ter a TNT, por exemplo, a Globo com os comentaristas escalados, né? Muita gente fez Periscope ao vivo. Óbvio, né? Ao vivo, isso é redundante. Então você podia ter uma opção no Twitter ou no próprio Periscope, assim, fora da televisão, como comentários e opiniões para o Oscar. E isso eu achei incrível também. O que você está falando aí me lembrou de uma coisa, agora eu posso estar errado, a galera mais velha que escuto ainda sem nome pode me ajudar. Eu me lembro de uma coluna, um texto do Marcelo Rubens Paiva, falando como que era legal ele assistir a programação da MTV de madrugada com o som no mudo e escutando música clássica. E a mesma coisa de assistir jogos do Brasil na televisão, mas com o áudio da Rádio Itatiaia. E eu acho que é a mesma coisa da gente assistir essas coisas agora. Você põe a televisão no mudo e liga a hashtag no Twitter e vai acompanhando no Twitter, ou vai acompanhando alguém no Periscope ou no Twitchcam ou alguma coisa assim, que você vai ter um conteúdo mais próximo do seu interesse com o vídeo original. Isso pode ser bacana, né, Cabeça? É claro que a gente vê isso, assim, isso não é raro, né? Isso acontece direto, a gente vê Masterchef, Big Brother, sei lá, qualquer outro evento fazendo isso. A questão é que, como o Oscar é anual, então é interessante você ver um termômetro de um negócio que não acontece toda semana. Toda semana, rotineiramente. Isso é interessante. E, enfim, acho que a coisa toda proporcionou grandes aprendizados, e como que a Glória Pires aproveitou bem essa coisa, né? Eu acho que esse bom humor aí, e você vê que aproveitar desse assunto para vender camiseta foi uma coisa muito menos nojenta do que aproveitar de assuntos como o nosso amigo Luciano Huck já aproveitou para vender camisetas também, né, cara? Completamente. Então é um negócio de tato que é um pouco diferente, né? Aproveitar e fazer piada, mas porque nesse caso vai fazer piada, mas aproveitar o seu momento é muito mais honesto do que pegar carona no momento dos outros. Exato. E, enfim, é uma coisa que é menos impactante para a sociedade do que aquilo que aconteceu em outros momentos. E eu acho que é um negócio de muito bom humor e de entender que, aconteceu, vamos embora, né, e vamos aproveitar. Né? Então eu achei muito sagaz a atitude da Glória Pires e quem a cerca, né? Porque ela não fez isso sozinha. Eu não imagino a Glória Pires cuidando, configurando uma loja de e-commerce, né? E fazendo uma tela de silkscreen ou qualquer coisa que seja, né? Eu não imagino ela fazendo isso, né? Mas quem a cerca ali teve a manha. Isso. Ganhou o nosso selo aprovado aqui. E foi bom porque você rapidamente acaba com a piada, né? Isso. Se ela ficasse negando, se ela ficasse não sei o que, a piada ia ficar perdurando ali.
E foi bem aproveitado, né, cara? Foi bem aproveitado. Foi bem executado. Bem bolado, já diria, né? Exatamente, muito bem bolado. Diferentemente do que ocorreu com, logo o quê? 2 dias depois, ou um dia depois, com o nosso amigo vice-presidente do Facebook para a América Latina, né, cara? Que foi preso por conta o juiz de Campina Grande, como é que foi? O cara... Do Sergipe, sei lá. Sergipe mandou prender o sujeito porque ele não liberou os dados do WhatsApp. Cara. Mais ou menos a ver com aquele esquema do WhatsApp bloqueado em dezembro do ano passado. Eu achei uma coisa interessante, ele falando que... O presidente o VP do Facebook falando que o Facebook segue as leis. Então, mandaram prender, ele foi prender. Não sei se ele foi tão feliz assim, né, cara? Tipo, ok, estou sendo preso, que legal. Mas eu achei a postura republicana. É uma coisa... Então, olha só. É um negócio engraçado, né? Porque tem uma questão jurídica que não cabe a nós, comunicadores, falar com profundidade, que é a questão do acesso à informação no meio de uma investigação. Sim, e que isso claro. é muito legal a gente ressaltar também que costumeiramente isso é feito previamente, né? A justiça ou a polícia pede autorização para grampear e aí depois tem o acesso. Eu acho que uma questão grave aí a se considerar com relação à liberdade na internet e direitos à privacidade é que por causa do registro constante do uso dessas ferramentas, desses aparatos, a justiça está querendo, ou a polícia, né, está querendo inverter o processo, né? Olha, você está sendo o tempo todo gravado, então agora eu quero ver o que você falou antes, mesmo sem eu saber que você era criminoso, para ver se tem alguma coisa que te incrimina. Então isso tem uma questão jurídica que cabe a um profissional competente da área falar, e não um publicitário como eu. Isso é uma coisa que até é justo a gente falar com os nossos ouvintes. Essa pauta a gente ficou meio incomodado de falar sobre ela porque envolve um conhecimento jurídico muito maior do que um jornalista não praticante, um publicitário tem, entendeu? Exatamente. Aqui em casa eu tenho só o OR, então eu só tenho 6 dados. Eu não tenho dados suficiente para falar disso. Você não jogou RPG, né, Caio? Eu tenho RPG, eu tenho um dado de 20 faces, mas eu acho que ele ainda não é suficiente também. Né? Somado meu dado de 20 faces com os meus 6 dados de War, eu não tenho dados suficientes para falar sobre isso. Então, mas ela, por outro lado, é uma pauta que diz respeito muito à comunicação digital sobre a questão de acesso à informação, questão de privacidade, que ela é uma coisa que as empresas fazem com a gente sem a gente percebe, mas não se importa tanto. É um negócio que eu ouvi. Que é uma coisa curiosíssima, assim, que tipo, não tem problema, desculpa, Caio, mas é só porque levantamos essa discussão numa lista de WhatsApp da minha família, e principalmente também sobre a questão da Apple com o FBI. Que alguém falou assim, putz, então você tá... Minha irmã colocou uma nota dizendo da empresa que ela trabalha, falando que a empresa apoia a Apple, né, na postura de segurança de dados. E um tio meu falou, putz, mas então se seu filho for sequestrado, você não vai querer saber onde ele está com base nos dados de telefone. Mas não é isso. Não é isso. Não é isso. É o que eles conseguem, é o que eles querem, baseado na premissa de que você é um cidadão normal, que não está correndo risco e também não vai fazer nada errado, entendeu? Pois é, cara, é uma coisa, isso permeia uma coisa que eu ia falar antes, que é o da troca que a gente faz, né? Que eu já ouvi isso, que é uma troca justa. Você abre mão de privacidade, abre mão da sua vida privada em troca de um serviço que te dá uma comodidade, né? De conversar com quem você quiser e tal. E o porém de você ter aberto a mão da sua privacidade é que não só a empresa que proporciona esse serviço, mas outra entidade, no caso agora a polícia, vai poder, ou quer dizer, quer poder ficar de olho no que você faz e fala e escreve ali. Complexo, né, cara? Eu
Não sei se é uma troca tão boa assim, mas é difícil a gente abrir mão dos benefícios proporcionados por essas ferramentas de comunicação, né? Mas aí, Caio, você acha que você abriria mão assim, você deixaria a polícia ter acesso a todos os seus dados em troca disso, sabe? Eu fico pensando assim, óbvio, tem uma massa de dados lá, tem 200 milhões de celulares usando o WhatsApp no Brasil, que seja. Tem aquela massa de dados, mas não sei, cara. É meio esquisito você, tipo, a Polícia Federal saber as mensagens que eu vou trocar com a Carol. Tipo, olha, pois compre... passa no supermercado e traz ovo. Isso, exatamente. Isso não é uma coisa que eu quero que alguém da Polícia Federal ou da ABIN ou de quem quer que seja fique lendo meu. Não, isso é meu. Né? Por outro lado, tem pessoas como o próprio Eric Schmidt, ex-head lá do Google, e um cara que é muito bacana, que eu respeito bastante, que é o Jeff Jarvis, jornalista, que tem alguns livros escritos bem bacanas. Eles falam que, olha, cara, o Jeff Jarvis ele fala, isso é uma realidade, não dá pra gente fugir, e vamos viver com isso. E o Eric Schmidt fala uma coisa que soa um pouco hipócrita, né? Que é assim, se você não faz nada de errado, você não tem que temer. A onda não é essa, porque aí o dia que mudar o conceito do que é certo e o que é errado, né? E o dia que entra um governo totalitário e ele julga que é errado você falar que o governo dele é totalitário. E aí ele vai e te prende porque você falou isso no WhatsApp, sabe? É um negócio que a gente tem que ficar esperto sobre a questão da propriedade, da privacidade dos dados que a gente coloca nessas plataformas. Aí nesse sentido, talvez... nesse sentido não, né, cara? A gente tem sempre que ter um certo cuidado com relação a essas questões. Agora, por outro lado, é claro que se for necessário utilizar em uma investigação policial, aí são outros 500, é uma outra discussão, não é sabe? Tem esse lado também que é complexo, não tem jeito. Eu acho que a investigação policial ela deve vir antes, com bases, com premissas sólidas e qualquer que seja o dispositivo de vigilância, de monitoramento, ele deve ser implementado a partir de uma autorização da justiça daquele momento em diante, e não uma coisa pregressa. Tipo, deixa eu escrutinar a sua vida passada para ver se você cometeu um crime e aí te prender. Assim, não é assim que funciona, né, cara? E aí é uma discussão, Caio, que ela não acabou agora, né? Não. Tipo, isso... Ok, a gente já vem discutindo privacidade há um tempo. Eu lembro quando a Apple lançou o negócio lá do Touch ID. Eu falei, ótimo, mais um dado para NSA saber de você, né? Mas agora também os Nexus estão saindo com isso, então, enfim, todo mundo vai saber das digitais de todo mundo. Mas é um negócio que a gente tem que ficar atento, porque quando a gente fala de privacidade, não é só você compartilhar a localização no Facebook ou pôr uma foto do seu filho. Isso também é muito importante, cara. Eu fico vendo muita gente colocando foto de filho, compartilhando localização de casa, sem saber, tipo, status público no Facebook, sabe? Cara, põe status público no Facebook de um check-in que fez no Swarm com a localização exata falando casa do Caio ou mansão do Caio. Mas, pelo amor de Deus, gente, a pessoa não tem a mínima noção de nada. Mas não é o caso aqui, ele a gente compartilhar dados sem saber com as autoridades. E é muito hipócrita realmente você falar que quem não faz nada de errado, quem não deve não teme, não é isso? Esse é um argumento meio não legal, né, cara? Não, esse não dá de jeito nenhum. Pois é, e traz um impacto na nossa vida cotidiana essas atitudes, né, cara? Agora a gente tem que começar a se preocupar, desligar, às vezes desabilitar GPS, essas coisas, não porque você vai fazer algo suspeito, é porque eu não quero ser achado aqui agora, eu não quero que uma empresa saiba o que eu estou fazendo. Eu sempre fico muito chocado quando vem aquele relatório, seu relatório de atividades do Google. Aí quando vem a localização, cara, que é absurdamente chocante, porque mostra, se você pegar assim, dia tal, você ficou 3 horas no aeroporto internacional de Guarulhos e pegou um voo para Belo Horizonte. Você fala, porra, sério, velho, que você sabe isso tudo meu? É. Sabe?
Baseado em localização. Pois é, cara, isso assusta, né? Assusta e assim, o que me deixa intrigado é a desculpa disso é para que se proporcione uma experiência bacana para a pessoa, né? Então o Google Now, por exemplo, vai te saber as coisas, vai te ajudar bastante nisso daí. Mas até o momento os benefícios ainda são pequenos nesse sentido. Então está um negócio muito mais de a gente está fornecendo muito mais dado e recebendo um benefício que é meh. Meh. Então há de se pensar sobre o assunto. Cabe a discussão, né? Exatamente. E aí, bom, falando em discussão, eu acho que é válido saber o que os nossos gloriosos ouvintes acham sobre esse assunto, né? Exatamente, dê o seu comentário sobre isso, fala o que você acha desse imbróglio todo. Um dos links que a gente está compartilhando neste episódio é o da BBC, que conta uma historinha completa de todas essas desses embates entre a justiça brasileira e o WhatsApp / Facebook, às vezes que as plataformas foram tiradas do ar por causa de não colaborar com a justiça brasileira ou com a polícia brasileira. Então, para dar uma boa contextualizada, e gostaríamos de saber do que você pensa. Comente lá no aindasemno.me e deixe os seus 2 centavos sobre esse assunto. 2 centavos sobre esse assunto e também sobre o primeiro assunto da Glória Pires. Da Glória Pires, se você acha que você é capaz de opinar sobre ele, naturalmente. Né? Obviamente. Se você não for capaz de opinar, você pode só colocar o selinho, que não é. Mas é isso aí, Caio. É isso aí, meu caro. Vamos para um terceiro ou vamos deixar o terceiro para depois do South by Southwest, meu caro? Acho que a gente pode testar, fazer rapidamente sobre o terceiro. O que você acha? Então vamos embora, cara. Introduza-o. O terceiro assunto é um link muito interessante, tá no site do Vice, falando sobre como a psicologia da internet, um estudo fala como que a web nos afeta, né, Caio? E por que faz a gente clicar no botão comprar. E tem a ver com essa questão do monitoramento, das coisas aparecerem para a gente depois, né? Com uma... Que coisas, né, Caio? Os anúncios, as mensagens publicitárias de um jeito bem mastigadinho e adequado ao nosso comportamento, né? Então talvez essa seja a resposta até da minha inquietação no segundo assunto, que é, do benefício. O benefício ele é muito mais para as empresas do que para você do que para o usuário. Mas não que você esteja sendo enganado o tempo todo para comprar coisas. A gente não pode ser tão maniqueísta assim, né? Mas, na verdade, não pode ser maniqueísta em nenhum grau. Mas é interessante a gente perceber que as coisas elas acontecem de um jeito que a experiência proporcionada vai nos levar à compra, né? Ou ao desejo. Quando você fez o seu doutorado, não tinha alguma coisa a ver sobre isso, Caio? O meu doutorado fala de rede, né, cara? O meu doutorado versa sobre as redes. O seu mestrado? O meu mestrado fala do comportamento do usuário, exatamente. Aí do que o usuário considera na hora que ele vai fazer a compra. Esse é um bom gancho, cabeça, e espontâneo, porque eu já esse ano vamos fazer 11 anos da minha dissertação de mestrado. E eu estava pensando seriamente em fazer uma nova coleta de dados daquele mesmo instrumento para ver se as percepções continuam as mesmas. Que era, eu consegui identificar alguns comportamentos de consumidores que fazem compra, né, em sites de comércio eletrônico, baseado nessas respostas. Então, eu descobri que tem o cara que não liga para spam, tem um outro cara que não liga para segurança, tem o cara que não liga para marca, o que ele quer é preço baixo, não interessa qual que seja o produto. Então, eu gostaria de ver se isso prevalece. Quem sabe nos próximos dias eu republico esse questionário para a gente verificar se as pessoas pensam da mesma maneira que pensavam há 11 anos. Seria interessante. Eu imagino que alguns padrões vão se manter. Porque ainda há 11 anos não tinha, por exemplo, um Deal Extreme para te dar preço baixo
independente de qualidade, né? Não tinha o Deal Extreme, não tinha o AliExpress, alguns produtos não se comprava do jeito que se compra hoje, por exemplo, não se comprava calçados, não se comprava roupas do jeito que a gente compra hoje pela internet, não se comprava armação de óculos. Isso é uma coisa que eu discuti, né, na época do meu mestrado, que eram produtos que demandam a experimentação, né, demandam a verificação se está adequado ao seu corpo. E logo depois veio a Zappos e me calou, né, velho? Caio, tudo que você acha sobre esse assunto, pense de novo, não é isso? Exato. Tipo, repense porque as coisas não estão prontas ainda, né? E esse link será que esse link da Vice pode ser útil, Caio, de alguma forma, você acha? Eu acho que ele é interessante justamente para quem explora experiências, né, que é uma coisa que a gente, quando trabalha com digital, isso é meio que um pressuposto. A gente tem que proporcionar uma experiência bacana. E não é todo mundo que saca isso ainda, embora deveria ser um pressuposto. E quando a gente vai para o varejo também, que não dá mais para separar a coisa física da coisa digital, o pensamento em experiência ele é muito importante. Então as pequenas interações que você faz o tempo todo, elas contam para te levar a um processo de compra. E uma coisa que eu acho interessantíssima dessa questão da psicologia da internet, numa tradução literal, é ver que outros campos do conhecimento eles estão juntos na questão da comunicação digital, né, bicho? Tem, cara, é um negócio... Então, assim, não precisa mais de... felizmente, abriu para a bolha fora dos publicitários e comunicólogos de maneira geral. Exatamente. Tem um negócio, cara, que é muito engraçado, que se eu fosse... O meu doutorado foi sobre redes sociais e foi na administração. E estudar redes sociais na administração tem uma limitação de escopo epistemológico, né? E uma coisa que aí eu sou extremamente suspeito para dizer é que foi muito benéfico das minhas investigações, que foi buscar conceitos emprestados de outros lugares que também trabalham redes. Então eu peguei da física e da matemática alguns conceitos de rede que me foram muito úteis na minha tese. E eu acho que é essa onda, a gente entender que se a gente ficar preso só no nosso espaço dado como delimitado da nossa área de conhecimento, a gente vai ficar aquém dos resultados possíveis, né, cara? É o que nosso grande amigo Bilu nos diz sempre, né, Caio? Exatamente. Busque conhecimento. Busque conhecimento. Bacana, cabeça. E buscar conhecimento é o que você vai fazer a partir de amanhã, lá no estado da Estrela Solitária. Exatamente. Inclusive, eu comprei até um churrasco de boas-vindas, porque eu vou ter contato com os churrasqueiros texanos. Cara, deve ser bacana. Me pareceu uma oportunidade interessante de buscar conhecimento. Providencial, uma vez que hoje estreia a 4ª temporada do House of Cards e nosso amigo Frank Underwood é fissurado numas costelinhas com barbecue, que, se eu não me engano, o estado de origem dele é o Texas, né? Não, ele é o Frank Underwood. É da Carolina do Sul. Carolina do Sul, isso. Pois é. E ele gosta muito das costelas, cara, mas ele fez uma sacanagem com o Frank, né? Sim, com o Frank não, com o Freddy. O Fred fez uma baita de uma sacanagem. Spoilers da 2ª temporada, caso você não tenha visto. Se você não viu, desculpa, cara. Não, sem desculpas, cabeça. Se você não viu a 2ª temporada do House of Cards até hoje, você merece esse spoiler. Exatamente. E eu fico muito chateado porque a gente costuma... a tradição aqui em casa é ver House of Cards de uma vez só, junto. E aí você vai ter que esperar uma semana. Vai ter que esperar uma semana. O difícil não vai ser não ver. Não ver é fácil. Difícil é fugir de spoiler. Exato. Então vamos ver o que dá. É isso aí. Meu caro, uma excelente viagem para você. Que seja tudo muito bacana e que você descubra coisas novas lá, cara. Nós vamos deixar ainda sem nome, ainda muito mais... necessário para a vida das pessoas. Exato. Cara. E aí, ó, isso aí já é um teaser que o Cabeça está colocando na volta do Cabeça de Austin, novidades ainda sem nome. Aguarde. Isso. E o último spoiler, o último jabá antes da gente encerrar,
Se você caiu de paraquedas no Ainda Sem Nome, assine a nossa newsletter, porque você vai saber quando acontecerem os novos episódios. Exatamente, e vai receber textos fabulosos como o que a galera que já assina a newsletter recebeu ontem. Exatamente. E aí você vai ter que entrar no nosso site para saber qual foi esse texto fabuloso. Exato, é isso aí, cabeça. Uma Valeu, excelente Caio. viagem. E até a volta. Até a volta. Não faça nada que eu não faria, hein? Beleza, pode deixar. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço. Até mais. Até mais.